Olá, estamos começando o primeiro episódio do nosso podcast As Jornalistas em Pauta. Um podcast sobre as mulheres jornalistas por trás da cobertura. Todos os dias acompanhamos nos telejornais grandes reportagens do que está acontecendo no momento. Mas por trás da notícia, existe uma equipe de jornalistas envolvidos no momento para levar a informação até o telespectador. E muitos desses jornalistas são mulheres, que muitas vezes não têm seu papel reconhecido. E nós vamos falar sobre as repórteres mulheres que participaram de coberturas jornalísticas de destaque até hoje em dia no nosso país. Eu sou Yasmin Ribeiro. Eu sou Diana Campos. E eu sou Juliana Anjos. Estamos começando As Jornalistas em Pauta. Como vai funcionar? A cada episódio, nós vamos trazer uma jornalista que fez a cobertura de algum acontecimento de destaque. Vamos conhecer os bastidores da reportagem, sobre nossa jornalista entrevistada e sua trajetória profissional. Além de discutirmos sobre a mulher na profissão e sobre as desigualdades de gênero dentro do jornalismo. E para o primeiro episódio desse podcast, estamos aqui com a jornalista Ingrid Gribel, que participou da cobertura do caso Eloá. 13 de outubro de 2008. Nesse dia, Lindeberg Alves Fernandes, de 22 anos, cometeu um crime que seria lembrado até hoje. O jovem invadiu o apartamento de Eloá Cristina Pimentel, sua ex-namorada de 15 anos. Também fez 3 amigos de Eloá de refém dentro do apartamento em Santo André, no ABC Paulista. Depois, ele liberou 2 adolescentes e manteve Eloá e sua amiga, Nayara Rodrigues da Silva, também de 15 anos, em cárcere privado com ameaça de um revólver. Não demorou muito para que a movimentação no apartamento chamasse a atenção das autoridades. Quando a polícia chegou ao local, também chegaram os jornalistas. O quarteirão continua todo cercado por policiais militares. Nós estamos afastados por orientação da polícia. Deste ponto aqui, é possível avistar apenas a janela onde, neste momento, o rapaz se encontra com as 2 adolescentes. Uma delas é ex-namorada dele e as 2 garotas têm 15 anos. O rapaz de 22 anos, inconformado com o fim do namoro, invadiu o apartamento da ex-namorada armado no início da tarde de ontem. E aí começou o que seriam 100 horas de cobertura ao vivo, direto do local do crime. A jornalista Ingrid Gribel nos conta como foi cobrir esse caso. Como em qualquer reportagem, o trabalho é feito em equipe e houve uma preocupação muito grande, em primeiro lugar, é claro, com a situação dos reféns. Nós estávamos o tempo todo ao lado da polícia e da família das vítimas. Daí que vinham as informações que nós transmitíamos ao vivo. No dia seguinte, dia 14, o Grupamento de Ações Táticas Especiais, negociando com o sequestrador Lindeberg, conseguiu que Nayara fosse solta e liberada sem ferimentos. 2 dias depois, a amiga retornou ao apartamento a pedido do sequestrador. A polícia permitiu que ela fosse para ajudar nas negociações, mas ela se tornou refém de novo. O desfecho dessa trágica história que o povo brasileiro acompanhou de pertinho pelas televisões e canais de notícias se deu no dia 17 de outubro, 5 dias depois do início de tudo. Houve um dia em que as ruas da região e as dependências ali daquele conjunto habitacional ficaram desertas. E nós deduzimos que o crime estava perto de um desfecho. Nós só não sabíamos qual era o fim desse caso. É muito difícil imaginar como será o fim de um cárcere privado ou de um sequestro. Mas no caso do assassino de Eloá, ele não pedia resgate em dinheiro. Ele era movido ali pela emoção, pela raiva. E aí o desfecho é ainda mais perigoso, ainda mais imprevisível. Voltamos a falar de Santo André, aqui no conjunto habitacional. Nesse momento, a polícia acabou de invadir o apartamento onde Lindeberg mantinha refém a ex-namorada Eloá e uma amiga Nayara, ambas de 15 anos. Houve muitos disparos. O GAT, Grupamento de Ações Táticas Especiais, explodiu uma bomba e invadiu o apartamento. Eles fizeram isso porque alegaram que tinham ouvido disparos de arma. Mas no meio da confusão toda, o sequestrador atirou em Eloá. Foram 2 balas. Um disparo na virilha e outro na cabeça da adolescente. A Nayara, amiga de Eloá, que estava como refém de Lindeberg pela 2ª vez, também foi atingida no rosto. As 2 adolescentes foram socorridas. Nayara sobreviveu. Mas Eloá, não. Terminou tragicamente o sequestro de Santo André no ABC Paulista. A assessoria de imprensa do Palácio dos Bandeirantes acaba de confirmar que a jovem Eloá Cristina da Silva, que ficou 5 dias refém em casa, morreu.
Um dos tiros atingiu a cabeça da adolescente. Ela passou por cirurgia, entrou em coma irreversível e não resistiu. Mais de 3 anos depois do crime, em fevereiro de 2012, teve início o julgamento de Lindeberg, o ex-namorado, sequestrador e assassino de Eloá Cristina. Começou hoje em Santo André, no ABC Paulista, o julgamento do motoboy Lindenberg Alves, acusado de matar a ex-namorada Eloá Pimentel. Culpado. O réu foi acusado por 12 crimes cumulados na mesma sentença, o que chamam de concurso de crimes. Lindenberg foi condenado a 98 anos e 10 meses de prisão. 13 anos se passaram desde o acontecimento e até hoje, o caso Eloá é relembrado por nós. Não apenas pela vasta cobertura da imprensa, intervenções jornalísticas na operação e até um debate sobre a espetacularização da notícia, mas também pela temática do caso. Na época, muitos chamaram de crime passional, e aqui a gente abre uma pequena discussão sobre o assunto. Como definição, estamos usando o autor José João Leal. Ele explica que homicídio passional é a conduta de causar a morte de alguém, motivada por uma forte paixão ou emoção. Seria o caso do homicídio praticado por ódio, inveja, ciúme ou intenso amor. Um crime movido a paixão ou emoção, intenso amor. Mas onde estava a paixão e o amor nessa situação? Um jovem, inconformado com o término de seu relacionamento como adolescente de 15 anos, invade seu apartamento, mantém 4 pessoas como reféns com ameaça de arma de fogo, mantém Eloá Cristina presa por 5 dias, atira nela e mata. A partir disso, a gente consegue observar a quantidade de crimes cometidos contra mulheres que tenham alguma relação com seu assassino. Muitas vezes por ciúme ou inconformidade depois do término, às vezes movido por insegurança ou desejo de vingança. Lindenberg não foi o primeiro e Eloá não foi a última. Dados divulgados em 2019 pelo Fórum Brasileiro de Segurança Pública em parceria com Datafolha mostram que 76,4% das vítimas de agressão conheciam um responsável pelo crime. Dessas mulheres, 15% afirmam que os agressores eram seus ex-companheiros. E com certeza, este número é muito maior, mas assim como Eloá Cristina, muitas foram vítimas. O caso desse sequestro e desse crime até hoje traz sensações e lembranças para todos nós. E isso tudo devido ao trabalho dos jornalistas que foram responsáveis por noticiar tudo o que estava acontecendo. Ingrid Gribel, a nossa convidada de hoje, vai contar um pouco pra gente sobre o que esse caso representou para sua carreira. Trouxe mais experiência para entrar ao vivo com informações de crimes que estão em andamento. É muito difícil mesmo. Exige maturidade, ponderação, responsabilidade na escolha das palavras, no uso da informação, sensibilidade de todos os jornalistas. Um exercício cotidiano que precisa ser potencializado numa cobertura delicada como aquela, que é saber exatamente quais são os limites da profissão e a importância do papel do jornalista. Eu já participei de grandes coberturas, como o assassinato da Isabela Nardoni, o assassinato da família Pesseguini, e o grande desafio atualmente tem sido a cobertura da pandemia, uma cobertura que tem exigido de todos nós. Ela conta também qual foi o motivo da sua escolha pela profissão. Assim como tantos colegas, eu fiz jornalismo para informar, para ajudar as pessoas. Esse é o principal objetivo. Eu comecei como estagiária, depois eu fui produtora, pauteira, já editei. Hoje eu sou repórter. Amanhã eu não sei. Hoje eu gosto muito do que eu faço. Mas o que eu posso dizer é que ninguém nasce pronto. É uma escada, uma evolução. E essa evolução, ela é diária, em cada reportagem, em cada trabalho feito. Ingrid já passou por tantas matérias e reportagens de grande relevância desde a sua formação. Vamos ouvir o que ela aconselha para as futuras gerações de jornalistas no Brasil e para quem já está entrando na profissão. Faça jornalismo por amor e com curiosidade acima de tudo, porque assim você vai ajudar as pessoas com informação. Eu não sei se é um caminho de sucesso, pode ser, mas você vai ser útil ao mundo. E isso é tudo que um jornalista pode querer. Realmente, precisamos dessa motivação toda. Sendo mulheres, os desafios são ainda maiores na profissão. Mas estamos melhorando. Segundo o último censo demográfico, as mulheres representam 58% dos jornalistas de 20 a 29 anos e são 64% dos estudantes dos cursos de jornalismo. Sim, durante muito tempo não tivemos reconhecimento no jornalismo e hoje a gente percebe que temos cada vez mais uma presença feminina que não é só limitada pela editoria. Nós falamos sobre tudo.
O mundo está passando por um processo de mudança, finalmente. E hoje temos uma visão otimista em relação à igualdade de gênero no mercado de trabalho, especialmente falando do jornalismo em si. As mulheres têm conseguido espaço cada vez maior nas redações. Hoje somos muitas e isso me faz feliz. E com isso, finalizamos o primeiro episódio do nosso podcast sobre as mulheres por trás das coberturas jornalísticas. Obrigada pela atenção, nos vemos na próxima semana com mais um caso de grande repercussão. Nossa convidada será a Natália Fruet, que participou da reportagem do incêndio da Boate Kiss, em 2013. Vamos discutir muito sobre o tema e conhecer um pouco mais sobre a jornalista. Mas por enquanto é só. Vamos deixar vocês com um gostinho de quero mais. Até o próximo episódio de As Jornalistas em Pauta. A narração, roteirização, produção e edição desse episódio foram feitas por Diana Campos, Juliana Anjos e Yasmin Ribeiro. A nossa convidada entrevistada de hoje foi a jornalista Ingrid Gribel. Foram usados acervos e gravações da TV Globo. Esse é o podcast As Jornalistas em Pauta.